No mundo, sempre há falta de algo. Quando estamos com fome, nos falta comida, então a procuramos. Quando estamos com sede, é porque falta água. Não nos é garantida a provisão, logo devemos correr atrás. Por isso nos falta. Se não temos dinheiro, o procuramos através do trabalho. E, se o tivermos, queremos garantir que não venha acabar. Sempre há falta de algo que queremos encontrar. E sempre há um buraco que queremos tapar. A ansiedade mostra falta de descanso. A depressão mostra a falta de esperança. A crise de identidade mostra que não há identidade e, assim, buscamos a todo custo saber quem nós realmente somos e por que estamos aqui. Será que minha identidade é baseada na minha profissão, carreira, conhecimento, gênero, experiência ou moral? Mas então, o que acontece quando há falta daquilo que serve de base para a identidade? E se eu perder o emprego, sofrer um acidente, perder todo o meu dinheiro ou fizer um mal que eu nunca pensei que fosse capaz de fazer? Se isso acontece, se a base da identidade é perdida, então a própria identidade é perdida e somos afetados mais uma vez pela falta de todas as coisas. A falta das coisas, a existência dos buracos a serem tapados, gera um esforço eterno de procura, pois sem a dita coisa não consigo viver. A falta das coisas gera um trabalho perpétuo, pois se parar para descansar, perde tudo o que conquistou. Mas acontece que, mesmo tendo de tudo, mesmo que não te falte nada do que o mundo possa oferecer, ainda há a grande possibilidade de se sentir vazio. Por quê? Tendo alcançado todas as coisas e tapado todos os buracos, ainda é possível existir um vazio existencial tão grande. E quando isso acaba? Qual é o momento em que se pode dizer que não há mais vazio? Se ter o mundo como posse não resolve o problema, o que há mais para ser feito? Eclesiastes 5, 10 a 15. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com seus olhos? Doa-se ao sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Nós vivemos carregando fardos, com a crença de que, se planejarmos nossa vida direitinho, nada de mal acontecerá, e isso provará que somos sábios. Não dizendo que planejar é algo ruim, de forma alguma, mas colocar a nossa identidade, uma coisa tão valiosa, em algo terreno e passageiro dessa forma, é como ingerir veneno acreditando ser comida. É acreditar que a sua condição externa preenche o seu interior. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. O que nós temos o costume de fazer é abandonar aquilo que de fato traz a pura satisfação do nosso ser, que vem de Deus, por coisas terrenas e passageiras que produzimos com nossas próprias mãos. Trocamos o Criador pela criação, e assim como Israel trocou o Deus da água viva por poços rachados e o Deus vivo pelo bezerro de ouro, também nós, vivendo na modernidade, trocamos a nossa identidade em Deus por coisas mundanas e passageiras que produzimos com nossas próprias mãos. O nosso diploma, a nossa carreira, as nossas experiências fantásticas, o nosso esforço que nos glorifica e a nossa moral que nos eleva acima do restante dos pecadores que Cristo morreu para oferecer a salvação gratuita. O que quero dizer com isso? É simplesmente que Deus é quem é a nossa base, nossa rocha firme, nossa identidade, existência, satisfação e alegria, nossa salvação e comunhão. Quero dizer simplesmente que, sem Deus, aquele que completa a todos de forma pura e eterna, há a criação de faltas e buracos, que nunca são satisfeitos ou completados, independente do esforço e tempo que você empregue nessa tarefa. Deus satisfaz tudo aquilo que nos falta. João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 4, 10 a 14. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor,
Tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 7, 37 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 6, 47 a 58. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Esses textos mostram como Jesus compara aquilo que é necessidade humana básica ao que Deus oferece em troca, e como tudo o que Deus oferece é melhor do que o que está no mundo, que é passageiro. Nós comemos porque sentimos falta da comida e ainda voltamos a ter fome. Bebemos porque sentimos falta da bebida e voltamos a ter sede. Mas Cristo é o pão da vida, que quem dele comer, ou seja, crer nele, terá a vida eterna e nunca sentirá fome. E quem beber o seu sangue, ou seja, crer na sua obra de propiciação na cruz, onde derramou seu sangue pelos pecados do mundo, terá a vida eterna e nunca mais terá sede. E tudo isso quer dizer que o que o homem não consegue alcançar, apesar de todo o seu esforço, que é a vida eterna e acabar com tudo que se falta, Deus dá de graça e de forma abundante em seu amor perfeito e incondicional. Quero fazer um adendo. Não estou aqui dizendo que é para você parar de prover para si mesmo e sua família, que é para você parar de planejar sua vida. Não, de forma alguma. Se você é uma pessoa naturalmente planejadora, planeje. Se você é uma pessoa que se preocupa com a sua necessidade e a de outros, continue a saná-las. Isso não é algo ruim por si só. Mas o que é, sim, ruim, e também um veneno para a alma, é acreditar que essas coisas são a sua identidade. Ser um planejador não deve ser a sua identidade. Nem deve você se tornar um planejador apenas para tapar o buraco de uma crise de identidade que esteja passando, mas sim apenas como uma expressão natural da sua personalidade. A nossa identidade é baseada somente em Deus, porque Ele é o pão da vida e só Ele nos satisfaz, mesmo que sejamos pessoas naturalmente planejadoras ou bem-sucedidas em termos da expressão da nossa personalidade. Deus ama a todos, sábios e tolos, que enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Vida essa qual recebo todos os dias como meu pão de cada dia. Entremos agora na comparação principal que quero fazer. Servir a Deus pela satisfação do que Ele é para mim, em vez de forçar-me a servi-lo por um sentimento de falta, para alcançar satisfação. Dentro da mentalidade do que eu já estava falando anteriormente, de que sempre procuramos satisfazer as necessidades da alma com coisas que não preenchem, mas apenas inflam, da mesma forma podemos servir a Deus dentro desse mesmo sistema, um sistema de eternas faltas e zero satisfações. Mas será que a vida cristã é feita de estar sempre procurando nossa satisfação e identidade, ou é o contrário, de, já tendo alcançado a satisfação e a identidade, servimos de coração abundante para espalhar as boas novas que ouvimos para outras pessoas? Imagine o seguinte: nesse mundo há a falta de todas as coisas.
Nós nos cercamos de cuidados enquanto excluímos os outros para que não tomem aquilo que é nosso e o que conquistamos. Um exemplo disso é o poder. Uma pessoa sedenta por poder quer alcançá-lo a qualquer custo, pois ela não quer ser uma pessoa fraca, mas poderosa, capaz de subjugar os outros. Nesse mundo em que vivemos, o poder não é ilimitado. Ele está reservado a políticos e à elite mundial, por exemplo. Logo, alguém que quer poder também quer se juntar a essa elite. Ao mesmo tempo que essa pessoa procura sua identidade nesses grupos e o objeto do seu desejo, o poder, ela também exclui os demais, pois caso haja o compartilhamento desse poder, ela perde a sua importância. Quem quer poder, o quer para ser poderoso sobre os outros. Caso esse poder seja compartilhado, logo ele é dissipado e não tem mais tanta importância. Esse é o sistema do mundo. Se eu estou num deserto com um amigo, eu carregando várias garrafas d'água e ele não, sem saber, eu jamais posso contar a ele sobre isso, pois a partir do momento em que eu compartilhar a água, eu não vou mais ter controle sobre ele e as suas necessidades. Já o evangelho é o oposto. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus manda os discípulos pregarem o evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura. E ao ouvir o evangelho, tendo fé, será salvo, pois o evangelho é a mensagem da pessoa e da obra de Cristo, que são as boas novas de que pelo seu sangue os pecados são lavados e que pela sua vida nós também recebemos vida. Essa mensagem não há que se negar a pessoa nenhuma, porque é o poder de Deus para a salvação. Romanos 10, 14 e 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus opera em um sistema completamente diferente da do mundo. Deus não vem para manipular e controlar. O Evangelho mostra o amor de Deus para com pecadores. Amor esse que é sacrificial, gratuito e de doação. O Evangelho mostra o amor de Cristo que se doou ao mundo, amigos e inimigos, para o perdão de pecados e para a vida eterna nele. E essa mensagem é tão boa e cheia do poder perfeito de Deus que, ao invés de eu guardar apenas para mim, para exercer poder e autoridade sobre os outros e controlá-los, eu espalho ela para que todo aquele que nele crê também seja abençoado. As riquezas de Deus expressas no Evangelho são infinitas e eu, entendendo como tudo isso é muito bom e perfeito, compartilho com toda criatura. As riquezas do mundo são finitas. Logo, aquele que as garante cuida para que outras pessoas não tomem. Se eu tenho uma casa, guardo em volta de muros. Se tenho dinheiro, guardo em um cofre. Se tenho bens materiais valiosos, escondo em partes da casa. Tudo isso para que essa riqueza não seja compartilhada, porque, sendo finita, ao compartilhar, ela será reduzida. Mas o Evangelho contém as riquezas imensuráveis de Cristo, que é compartilhada neste tempo através dessa mensagem. O Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo, mostra o amor de Deus e todos os seus atributos perfeitos voltados a nós, como o seu cuidado, paciência e provisão. Essa mensagem há de ser compartilhada e espalhada, porque é o poder de Deus para a salvação. E, ao contrário do sistema do mundo, é uma mensagem que, ao ser dividida com outras pessoas, suas riquezas imensuráveis são multiplicadas, não reduzidas. A satisfação que eu sinto sendo objeto de uma obra tão maravilhosa quanto essa que Cristo fez é tão grande que transborda meu coração na alegria do Senhor. E não consigo ficar quieta, sozinha. Preciso compartilhá-la para que todos ouçam e creiam, para que se tornem irmãos em Cristo e para que, já sendo irmãos, cresçam na sua graça e conhecimento, para que eu possa ter comunhão com eles e eles comigo e continuar a compartilhar as satisfações do Evangelho e receber o compartilhamento das satisfações deles, assim todos crescendo juntos no amor de Cristo por nós. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 11. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo,
que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O meu serviço a Deus é compartilhar o evangelho da salvação e explorar as suas riquezas imensuráveis que proporcionou para nós em Cristo. E esse serviço não é pesado e nenhuma obrigação. Por que não? Porque o próprio Evangelho me dá tamanha satisfação e tira o peso do mundo das minhas costas, o que naturalmente me motiva a fazer isso. E fazer esse serviço me dá alegria. E se alguém for abençoado por essa mensagem, me dará ainda mais alegria. Um contentamento eterno que é multiplicado ao saber que hoje alguém do outro lado da tela conheceu um pouquinho mais de Cristo do que alguns minutos atrás. Pois quem tem Cristo tem tudo, e quem ganha Cristo ganha todas as coisas, porque Ele é todas as coisas. Ele é tudo que nos satisfaz e traz paz para a nossa alma. E hoje, mesmo estando já em Cristo, você ainda pode pregá-lo para si mesmo, para se exortar no seu amor incondicional, e se assim fizer, estará ainda ganhando a Cristo, pois Ele é uma herança eterna, incorruptível e infinita. Eu não tenho um canal no YouTube como forma de me tornar uma serva a Deus. Esse é um pensamento no sistema do mundo, onde faltam todas as coisas. Pelo contrário, tendo a minha satisfação no Evangelho e sabendo qual é a minha identidade diante de Deus, faço esses vídeos como uma expressão natural da alegria que sinto no Senhor, para compartilhar essas riquezas com quem quer que queira e precise, gratuitamente. Serviço a Deus não é para alcançar algo que não tenho, mas ele brota de uma satisfação de que, tendo Cristo, nada me falta, e isso me incentiva a espalhar o Evangelho. Eu não quero servir a Deus para me tornar uma serva digna do amor dele, mas sim, sabendo que já sou amada, tenho vontade de servir aos irmãos. Não quero fazer boas obras para conquistar tesouros só para mim, mas sim, sabendo que todas as riquezas de Cristo, que é Ele próprio, já são compartilhadas comigo gratuitamente em seu amor, tenho vontade de estar presente aos irmãos para oferecer-lhes os confortos de Cristo, para que se alimentem do mesmo pão da vida que eu, pois provei e já sei que é bom. Não quero amar para ganhar pontos com Deus, mas entendendo a magnitude desse amor maravilhoso de Deus para comigo, tenho vontade, naturalmente, de mostrar aos outros que eles também são amados por esse mesmo Deus em seu amor incondicional. E esse é o meu serviço de amor, não para conseguir o que me falta, mas a partir de uma posição de já saber que sou amada, repasso esse mesmo amor. E esse amor é um sentimento meu? Jamais. É o entendimento de que sou amada por Deus em Cristo, logo você também é. E não te nego o Evangelho sabendo que ele é o poder de Deus para a salvação. E isso mesmo podendo não gostar da sua pessoa. O amor de Deus no Evangelho vai além dos nossos sentimentos. Colossenses 2, 6-12. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Filipenses 1, 12-18. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda.
1 João 1, 3, 4. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Efésios 3, 1 a 21. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Cristo é a própria água viva que satisfaz o cristão. Quem quer que esteja fraco e com sede, pode se aproximar dele, que ele dá a sua água, que é ele próprio, gratuitamente. Veja que Cristo não só morreu na cruz para dar vida eterna uma única vez, porque vida eterna não é simplesmente vida que não acaba. Também é, mas no cristianismo, vida que não acaba não é o significado principal de vida eterna. Cristo é a vida eterna. É uma pessoa, não uma coisa, e é Deus, pois Deus dá vida. Ele morreu uma vez para te dar a vida eterna. Vida essa que você continua a receber a cada instante que lembra do Evangelho. Quando esquecemos de Cristo e nos voltamos ao mundo e suas preocupações, nos enfraquecemos na nossa alma, pois o mundo é muito opressivo. Mas quando finalmente nos voltamos de novo para Cristo, que, falando de forma prática, é simplesmente lembrar de quem Ele é e do que Ele fez de acordo com o Evangelho, nos fortalecemos no Espírito, pois nosso Espírito é um com o dele. E, estando satisfeitos no Espírito, essa satisfação que a água viva de Cristo proporciona transborda para a alma também. E Ele quer que andemos assim, caminhando no Espírito e recebendo a Sua palavra, enquanto estamos na terra, pois Sua palavra é pão que mata a fome e água que mata a sede da alma cansada. Logo, quando procuramos servir em ministério, que não seja para alcançar algo que não temos e queremos ter, nem para nos tornarmos algo que desejamos e não somos, pois esse é um pensamento com base nos sistemas do mundo, que gera trabalho eterno sem retorno real algum. O que fazemos é, primeiramente, nos satisfazemos com a água viva que é Cristo,
E, estando já satisfeitos, e sabendo que tudo temos e nada nos falta, aí sim um serviço de amor verdadeiro pode ser executado. Porque se eu dou comida a um faminto apenas para me tornar uma pessoa caridosa aos olhos dos outros, isso não é um serviço de amor, mas sim de inflar um ego frágil, destinado a procurar validação externa em homens falhos e que estão morrendo. Mas, se eu tenho comida o suficiente para mim mesmo, para todo sempre, e reconheço isso, e fico feliz por isso, logo isso gera um serviço de verdadeiro amor, pois quero compartilhar o que tenho com os famintos para que eles também tenham o pão da vida eterna, como eu tenho. Esse serviço de amor em Cristo só faz multiplicar a sua vida e todas as coisas boas que ele alcançou na cruz, sem nada a perder. Meu serviço é a partir de uma posição onde sei que minha identidade é perfeita em Cristo, pois assim Deus fez. Não para alcançar uma identidade que eu mesma fabriquei diante de Deus. Isso seria uma obra morta, produzida por uma pessoa que está morrendo. Mas meu serviço vem de uma posição onde a vida eterna, que é Cristo, habita em mim a todo instante, não para que essas minhas mãos mortas produzam qualquer tipo de vida, pois o morto nada produz. Mas sim, é recebendo todos os dias esse evangelho maravilhoso de Cristo que sou abençoada, e entendendo o amor de Cristo para com os pecadores contido nessa mensagem, Deus me habilita a vir aqui nesse canal continuar a pregar o evangelho a toda criatura, por amor aos irmãos, que é o amor de Deus para conosco, em que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade e para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. João 6, 47 a 51. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.